Sejam todos bem-vindos ao Jeff Podcast, especial Made in Sampa. Vocês vão assistir agora os podcasts onde eu gravei aqui em São Paulo, nos estúdios. Esse daqui, no Gramofone, o grande amigo Alexandre me cedeu espaço e a gente vai falar sobre assuntos dentro da saúde e qualidade de vida, com especialistas na área. E o assunto de hoje especificamente, a gente vai falar sobre ablação de nódulo tireoidiano. Tá. Aí a pergunta é assim, esse nome, isso aí é de comer ou de passar no cabelo? Na verdade, né, professor? Na verdade, é um tratamento para você que tem nódulo tireoidiano e você tem uma das opções de tratamento, a gente vai falar sobre isso especificamente. Só que para eu falar sobre o assunto, mesmo eu sendo cirurgião de cabeça e pescoço, eu tinha que trazer uma das referências no Brasil e, quiçá, no mundo, professor, sobre ablação de nódulo tireoidiano. Dr. Erivelto Volpi, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo aqui, professor. Muito obrigado, Jeff, pelo convite. Eu achei sensacional aqui. Queria te parabenizar pela sua iniciativa. Eu acho super importante, dentro de um universo de tanta informação errada, você oferecer a informação de qualidade para os nossos ouvintes aqui. Parabéns. E obrigadíssimo pelo convite. Não, e eu fico feliz porque a intenção é essa mesmo, professor. A gente trazer pessoas que sejam referências, que a gente consiga falar de um assunto específico, mas que não tenha charlatanismo, que não tenha sensacionalismo. Então, a responsabilidade eu acho que é alta e a gente precisa de pessoas boas para a gente falar sobre o assunto. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a introdução. Eu acho que muitas pessoas que vão até chegar no nosso canal e no assunto, elas vêm porque elas têm um nódulo tireoidiano e elas querem saber que danado de ablação. O que é ablação quando a gente fala? O nome é feio, mas eu queria que o senhor explicasse. Então, a ablação é a destruição, né? É você causar a destruição celular. Então, a gente tem, por exemplo, ablação cardíaca, né? Quando você faz lá a destruição de algumas fibras cardíacas, a ablação neural, onde você destrói algumas fibras nervosas, especialmente nos casos de dor crônica, e você tem as ablações de nódulos. As ablações de nódulos de fígado, de rim, elas já são bastante comuns aí na prática clínica já há muitos anos e mais recentemente começou a se desenvolver as ablações dos nódulos de tireoide, que nada mais é do que causar a morte, a destruição desse nódulo, fazer com que ele regrida significativamente, em alguns casos até desapareça, sem a necessidade de cirurgia, sem a necessidade de tirar a tireoide e mantendo a função da glândula intacta. Professor, então vamos falar. O senhor já falou que como é que funciona. A gente já sabe porque quem está no meio médico sabe que já eram feitos em outros nódulos, como o senhor falou do fígado, foi o primeiro grande passo. Eu acho que para a gente dentro da medicina a gente falou, cara, que legal, olha que coisa bacana tá vindo. Mas há quanto tempo já chegou a ablação na tireoide? Porque a gente sempre fala, sempre na medicina a gente sempre espera um pouco. Não é oba-oba, a gente espera acontecer, espera os resultados, espera o artigo científico. Mas há quanto tempo já está rodando, já está acontecendo a ablação em nódulo tireoidiano? Então, a ablação no mundo, né, os primeiros artigos começaram a sair em 2006. E a ablação ela começou na Ásia, né, mais especificamente, a ablação, tudo que eu vou falar aqui é a ablação de nódulo de tireoide, né? Não vamos falar de outras ablações. Mas a ablação de nódulo de tireoide ela começou na Ásia, especificamente em Seul, capital da Coreia do Sul. E aí, os primeiros trabalhos começaram a sair em 2006, 2008, 2009, saiu a primeira casuística significativa. Eu tomei contato com essa nova tecnologia, achei bastante interessante. E aí, em 2014, eu conheci o médico, que é o médico que desenvolveu essa técnica, né, que é o Dr. Beck, da Coreia do Sul. Recebi o convite para conhecer o serviço e tal. E aí fui estudando tal, fui ficando cada vez mais encantado aí com a técnica. E em 2018 eu consegui ir para lá. Mas especificamente, o que é a ablação? Como é que é? O que acontece lá? É um raio laser? Eu queria que o senhor explicasse para os leigos. Tá. A ablação é a destruição do nódulo por calor. Certo. Tá? Então, a gente gera uma onda de calor, né?
essa onda de calor ela é controlada, então não é que nem você acender um fogo lá no fogão que dissemina o calor de uma maneira irregular. A ablação ela tem uma onda de calor muito controladinha, você consegue saber exatamente aonde está indo esse calor, a disseminação do calor é ao redor de 1 a 2 milímetros ao redor do eletrodo, e essa ablação ela causa a necrose tecidual do nódulo. Tá? Então a gente tem uma fonte de calor, e essa fonte de calor a gente vai lá pedacinho por pedacinho do nódulo e causa a necrose tecidual do nódulo. Então você você tem um nódulo e aí você vai com uma agulhinha. Para quem tem nódulo de tireoide vai entender que é muito semelhante a uma punção aspirativa com agulha fina. Sim. É mais ou menos o mesmo princípio, só que em vez de você fazer uma picadinha só, você faz várias. E aí, quando você faz a picada, você usa um eletrodo, e esse eletrodo gera essa onda de calor, e aí a ablação é guiada por ultrassom, você tem ali parâmetros de imagem e parâmetros físicos, né? No aparelho de impedância e resistência, aí você sabe, bom, essa partezinha aqui do nódulo está tratada. E aí você vai pedacinho por pedacinho do nódulo, vai matando, você vai queimando, você vai torrando, a palavra que você quiser usar. E aí você causa a necrose do nódulo. Aí depois essa necrose se transforma num coágulo, então o processo ele se chama necrose coagulativa. E aí depois que a necrose vira um coágulo, o organismo absorve esse coágulo e o nódulo começa a diminuir. Isso demora mais ou menos quantos dias depois que eu faço a necrose, ele vai formar aquela parte de sangue e vai ser absorvido? Então, a transformação da necrose, ela acontece imediatamente no momento da ablação. Então, a gente mata o nódulo ali na hora que a gente está fazendo a ablação. Essa transformação da necrose num coágulo demora ao redor de uns 2 meses, 3 meses, a depender do tamanho, do volume do nódulo. E após isso é que você começa a ter a absorção do nódulo, entendeu? Então, você tem um período aí onde a gente sabe que vai haver a absorção por cerca de 12 meses, 12 a 14 meses. Ou seja, ao redor de 1 ano para você dizer assim, não, ó, diminuiu tudo que poderia diminuir. Professor, eu acho que agora a grande pergunta que todo mundo já está assistindo, já ficou maravilhado, é o seguinte: é para todo mundo? Quem é que a gente indica realmente fazer a ablação do nódulo tireoidiano? Então, essa é uma pergunta muito legal, porque é assim, todo mundo quer saber mesmo. A ablação, a gente consegue fazer hoje, né? Porque como qualquer tecnologia, como um forno de micro-ondas ou como um telefone celular, conforme vai passando o tempo, os aparelhos vão ficando cada vez mais refinados, cada vez mais eficientes. Então, hoje, a gente consegue oferecer a ablação para a imensa maioria dos nódulos benignos, ou seja, para quase todos os nódulos benignos de tireoide, você consegue oferecer a ablação como uma alternativa de tratamento, e para nódulos malignos iniciais, especialmente os carcinomas papilíferos. Hoje você já tem bastante evidência na literatura de que carcinomas papilíferos de até 12, 13 milímetros no maior diâmetro, respeitado aí algumas características, localização dentro da tireoide, a presença ou ausência de metástases, sinais de metástases linfáticas, né? Calcificação. Aí a ablação ela é um tratamento eficaz para tumores malignos iniciais também. Então, assim, qual é a grande vantagem? Se a gente está falando aqui realmente de... A gente sabe que toda vez que a gente tem um nódulo tireoidiano, e aí eu acho que isso é uma excelente opção, e aí a gente fala também da possibilidade de um câncer de tireoide, que seja aí menor, a localização não pode estar ali perto do nervo, não pode ter algumas características. Mas qual é a grande vantagem se eu falar entre um tratamento cirúrgico, de repente tirar metade da tireoide, uma tireoidectomia parcial, uma tireoidectomia total? O que eu ganho indo para ablação e não para uma cirurgia? Essa é a questão, né? Você sabe que quando eu fui lá para a Coreia, que nós voltamos de lá, eu achava que os pacientes iriam querer evitar a cirurgia. Sim. E o paciente iria chegar para mim e falar assim, eu quero fazer a ablação porque eu não quero operar. Mas não é isso.
Eu vou dizer para você que mais de 90% dos meus pacientes, eles falam assim, eu sei que a cirurgia é eficaz, eu tenho um monte de cirurgião bom que vai me operar com segurança, eu sei que os índices de complicação são muito baixos. Meu problema não é a cirurgia, meu problema é a minha qualidade de vida. Eu não quero tomar hormônio tiroidiano para o resto da minha vida, porque a minha irmã operou, nunca mais foi a mesma, a minha vizinha operou, não consegue regular a dose do remédio, a minha amiga operou e teve um monte de problema para acertar a dose da medicação. Então, uma coisa que me surpreendeu como cirurgião, né? Porque a gente, Sim. né? A gente nós quer viemos de uma resolver... academia. A academia da gente era tira e resolve o problema. Exatamente. É exatamente esse o conceito. Vamos tirar e vamos resolver o problema do paciente. Só que eu aprendi que a gente tinha a visão do médico, do profissional. E aí eu comecei a ter a visão do paciente, qual que era a expectativa do paciente. Então, além de tudo, foi um grande aprendizado, porque eu percebi que o paciente não tem medo da cirurgia, né? A imensa maioria dos pacientes, eles querem a qualidade de vida. Eles pesquisam a qualidade de vida, eles procuram. Então, quantos pacientes já não me procuraram, falaram assim, eu tenho um nódulo benigno, a minha tireoide funciona bem, o médico falou que eu vou ter que operar, mas puxa vida, eu vou ter que tomar hormônio o resto da minha vida, eu não quero, né? Então, é isso. O paciente que procura esses tratamentos minimamente invasivos, ele procura a qualidade de vida. Isso que é o mais interessante. Não, o senhor falou, infelizmente, Carol, continua o convite, na realidade, no segundo tempo, mas eu achei maravilhoso. Semana passada, a aula da Carolina Ferraz, doutora Carolina Ferraz, falando sobre hipotireoidismo e qualidade de vida, foi maravilhosa. A minha esposa teve câncer de tireoide, teve uma recidiva depois de 15 anos. Então, eu convivo com uma pessoa que teve câncer de tireoide recidiva e exatamente assim, o olhar, nunca tinham tido esse olhar para a qualidade de vida. Toda vez a gente queria resolver, o endócrino também falou, tira logo, e quantas vezes... Vamos abrir um apêndice. Olha, meus amigos endócrinos, poxa, a gente ama vocês e tal. Mas quantas vezes, naquele momento que a gente começou a fazer tireoidectomia parcial para câncer de tireoide, que tinha um paciente que chegava, a doutora disse que é possível tirar logo tudo. E a gente já pensando, eu falei, não, vamos pensar em qualidade de vida, vamos pensar no hormônio, vamos pensar nas paratireoides, no cálcio. Então, assim, eu acho que como a gente convive muito com as alterações que esse paciente volta com a gente, principalmente os pacientes de câncer, porque são aqueles que estão mais próximos a gente. Quando é benigno, ele opera, bócio, eles voltam com endócrino. Mas os cânceres que ficam com a gente consegue observar essas coisas. E eu observei dentro da minha casa. Então, minha esposa tem isso daí. Então, assim, tudo que a gente puder fazer que melhore a qualidade de vida, eu acho que isso é fantástico. Eu acho que é um pensamento que a gente não tinha. Exato. Na parte da academia. O senhor está com uns 35 anos, mais ou menos, né? De idade? 37 de formado. Então, assim, a gente veio de uma época e a gente, graças a Deus, a gente vem evoluindo. Professor, mas quando a gente vai falar sobre ablação, as pessoas já entenderam que a gente vai queimar, que vai ter a necrose, que vai absorver 1 ano, o fator de ser melhor quando a gente vai pensar em qualidade de vida. Mas vamos lá. Para todos os procedimentos, que seja cirúrgico ou não cirúrgico como um desse, a gente pode ter complicações. Tá, então, e isso é uma coisa que as pessoas têm que saber, porque assim, também nada é isento. Eu digo que é isento é o seguinte, pintar cabelo, 90% das nossas pacientes são mulheres. Pintar cabelo é assim, você pintou, você não gostou, você corta, ou senão você pinta de outra cor. Mas a ablação especificamente, o que é que pode acontecer pós o procedimento da ablação, que é algo que seja esperado, não que é absurdo. Jeff, como você falou, qualquer procedimento pode dar complicação. Até tirar uma unha do pé, você pode ter complicação. A gente que cirurgião sabe disso. Sabe disso, né? As ablações, elas têm um índice de complicação muito baixo quando realizadas de maneira adequada, bem indicadas, enfim, tudo aquilo. Mas as complicações acontecem em qualquer procedimento. Os índices de complicações de ablação são pequenos. O principal, como na cirurgia, é a alteração de voz. A alteração de voz, como na tiroidectomia, é a principal preocupação quando a gente faz ablação por radiofrequência. Por quê? A temperatura dentro do nódulo, ela pode chegar a 90 graus. O eletrodo, ele chega a 90 graus dentro do nódulo. Então, a dispersão do calor pode causar uma lesão térmica no nervo. Por isso que a gente faz uma coisa que a gente chama hidrodissecção. Ou seja, a gente injeta soro
glicosado ao redor da tireoide para criar uma camada de segurança antes da gente colocar o eletrodo dentro do nódulo. Entendeu? Só que uma porcentagem pequena dos pacientes pode ter, mesmo assim, algum grau de alteração vocal. Uma cirurgia feita por um cirurgião experiente, por exemplo, os índices de alteração de voz giram aí ao redor de 2, 3%, né? Que é o que qualquer cirurgião Sim. com experiência vai ter. Numa ablação, é um pouquinho menos de 1%. Mas acontece, né? As alterações, na imensa maioria das vezes, elas são transitórias, não são definitivas, mas dependendo do tipo de ablação, do nódulo, da localização e tal, essas coisas podem acontecer. E aí a gente vai falar sobre a pessoa que tem indicação, porque também, olha, pessoal, importante saber, você tem que ir com um bom profissional, um cirurgião de cabeça e pescoço de respeito, que vai falar sobre prós e contras, saber se você tem indicação ou não. Mas em sendo indicada, as pessoas... duas preocupações do brasileiro. A primeira é para saber se depois do procedimento pode beber álcool. O senhor concorda comigo? Totalmente. Pode beber? Já responde para eles. Pode beber depois? Pode. Então tá bom. Então já resolveu a primeira. E a segunda, assim, pensando que não deixa de ser um procedimento, quais são as preocupações no pós realização do procedimento? Precisa ficar em casa? Quanto tempo que precisa? O que a pessoa tem que estar, o que vai tomar? O que ela tem que se preocupar ali? Até para se programar, porque você vai fazer um procedimento, você tem que se programar nos próximos dias quais vão ser os passos. Então, essa também é uma outra... Quando você compara com a cirurgia, a ablação ela tem algumas vantagens, né? Primeiro, é um procedimento que nós chamamos de minimamente invasivo. Então, a ablação ela é feita sob anestesia local, né? Feita com a mesma anestesia do dentista. Então, xilocaína ali, 1%, 2% lá para anestesiar a região. E a gente faz aqui no Brasil para deixar o paciente mais confortável, mais tranquilo. Para a maior parte dos pacientes, a gente acaba fazendo o que nós chamamos de sedação consciente. E o que é, então, a tal da sedação consciente? É uma sedação que deixa o paciente mais tranquilo, mas o paciente fala com você. Não é aquela sedação da endoscopia que o paciente capota. É aquela sedação consciente, onde a gente vai perguntar assim, seu José, tudo bem? Está sentindo dor? Conta até 10 e tal. Porque a gente vai falar com o paciente é uma coisa que nos ajuda a fazer o procedimento mais seguro. Entendi. Entendeu? E a gente também não pode anestesiar o paciente porque também precisa olhar as pupilas, porque uma das complicações que pode acontecer, especialmente em nódulos grandes, é a síndrome de Horner, onde você tem a lesão do plexo simpático e você pode ter uma alteração da pupila, né? Da pupila. Fazer... Então, essas são as grandes preocupações, né? Além disso, a dor, né? Que também a gente vai mapeando a dor do paciente durante o procedimento, se precisar. É como no dentista. Tá com dor? Vamos lá, faz mais um pouquinho de anestésico. O procedimento, de uma maneira geral, ele demora ao redor de 45 até 60 minutos. E o paciente, então, como o procedimento é feito sob anestesia local e uma sedação leve, a gente mantém o paciente por 2 horas na clínica ou no hospital, onde é feito o procedimento, onde nesse período de 2 horas ele se alimenta, né? E aí, estando tudo ok, vai para casa. Então, o paciente fica 2 horas após o término do procedimento em observação e vai para casa no dia. Então, hoje o paciente fez a ablação hoje de manhã, depois de 2 horas ele foi para casa e vai ficar em casa em repouso relativo, quer dizer, não é para ficar deitado, não precisa ficar deitado o tempo inteiro. Mas não pode dirigir, a gente recomenda ficar lá tranquilo. Eu gosto de brincar, vamos pôr aí os streamings em dia, botar Netflix em dia, tal, ver todas as séries. Vai maratonar uma sériezinha. Ou senão, se já está maratonando, termina logo e... Exatamente. E aí o paciente fica em casa fazendo gelo. Porque a gente não dá antibiótico no pós-operatório, a gente dá analgésico só. Mas, na realidade, uma parte significativa dos pacientes nem tomam analgésico, porque o gelo ele é o mais importante, é o que combate, porque o que dá sintoma no pós-operatório é a dispersão do calor do nódulo. Uhum. Então, você fazendo gelo, você combate ali os sintomas. E o paciente fica ali em repouso ali as primeiras 12 horas, fica tranquilo. No dia seguinte, uma parte significativa dos pacientes já está trabalhando. É importante as pessoas saberem que na recuperação, que o senhor estava falando,
tem que ter cuidado, tem que ter o seu papel. A tireoide, para as pessoas que estão nos ouvindo, a tireoide não tem nervo sensitivo. Então, assim, você não tem dor da tireoide. Da tireoide, exatamente. A tireoide você não vai ter dor. O que você vai ter dor são os efeitos que vão estar... a musculatura do lado, dos tecidos que vão estar ali. A gente pulou para o pós, mas agora eu quero voltar para uma coisa. Existe um preparo? A pessoa que acorda de manhã cedo e vai fazer a ablação, ela tem que ter algum cuidado, desde dieta, se precisa de exames pré-operatórios, o que o senhor sempre recomenda? Os exames pré-operatórios são fundamentais, né? Então, estudo de coagulação, estudo de glicemia, ver se o paciente não está com anemia, ver a função renal do paciente, é o básico, ver a função da tireoide, evidentemente, você não vai, mesmo sendo um procedimento minimamente invasivo, o paciente tem que estar com a função tiroidiana estável. Então, no caso de nódulos hiperfuncionantes, por exemplo, antes de você fazer a ablação, você tem que compensar a função da tireoide. E fazer um eletrocardiograma, né? Se o paciente faz uso de anticoagulantes, suspender os anticoagulantes alguns dias antes, né? Mas, de uma maneira geral, o preparo é muito simples. Basicamente, é o jejum. Né? Basicamente, o que a gente recomenda é um jejum de 6 a 8 horas antes. Se o paciente for fazer a ablação sob anestesia local somente, 6 horas. Se for fazer com sedação, 8 horas de jejum antes. Basicamente, o preparo é muito simples, né? Muito tranquilo. E eu acho que assim, já que a gente fechou toda a parte da ablação, sua experiência, professor, o que o senhor vê? Vamos tirar o médico, vamos para a parte, como o senhor falou, desde a qualidade de vida. O que o senhor, durante esses anos que o senhor vem fazendo a ablação, qual foi o grande ganho que o senhor viu? Qual foi, no sentimento muito como médico, essa relação médico-paciente, que realmente fez o senhor continuar e fez o senhor procurar cada vez mais estar dentro dessa tecnologia e novas tecnologias, porque o senhor é referência para a gente exatamente Obrigado. nessa área. Então, a filosofia de tratamento da ablação, ela é diferente da filosofia de tratamento da tireoide, de cirurgia. Então, quando a gente faz a ablação, conforme a gente já conversou, a gente mata o nódulo. Vamos separar entre nódulos benignos e nódulos malignos. Então, vamos falar primeiro de nódulos benignos, tá? Quando a gente faz a ablação para nódulos benignos, a gente mata o nódulo. E a gente faz a ablação para nódulos benignos quando o nódulo benigno está causando algum desconforto para o paciente. Porque se você tem um nódulo benigno, um nódulo pequeno, o paciente está muito bem obrigado, não precisa fazer nada. Sim. Mas vamos supor que esse nódulo, a maioria dos nódulos benignos que a gente trata são nódulos que estão crescendo. Né? Então, quando esses nódulos começam a crescer, começam a causar algum desconforto para o paciente, seja o desconforto estético, a gente fez uma ablação numa moça aí há cerca de um ano atrás, uma menina magrinha, tal, atleta, e ela teve um nódulo pequeno na tireoide aqui bem na região anterior, então ficava muito visível, muito Toda visível. vez que ela engolia, as pessoas viam. E aí ela tinha a opção da cirurgia, porque era a única coisa que foi dada para ela na época, e ela demorou uns 2 anos, porque ela estava muito relutante em operar. Né? E aí ela acabou nos encontrando e fazendo a ablação para diminuir aquele nódulo não era um nódulo muito grande, ele diminuiu bastante, cerca de 85% depois de um ano, ficou muito pequenininho, ela está super satisfeita. Então, quando a gente trata o nódulo benigno, a gente trata o nódulo vai diminuindo com o tempo. Quanto maior o nódulo, e a gente faz ablação de nódulos muito grandes, quanto maior o nódulo, a porcentagem de diminuição ela vai ser menor. Então, se você trata, por exemplo, um nódulo de 40 centímetros cúbicos, que é um nódulo que tem 7 por 6 por 5 centímetros, mais ou menos, esse nódulo ele é quase o tamanho de um caroço de abacate. Né? Então, ele vai diminuindo durante um ano e ele vai ficar aí com um tamanho residual aí depois aí de uns 8, 10 centímetros cúbicos. É um nódulo ainda que não é tão pequeno, mas a imensa maioria dos pacientes fica muito satisfeita. E tem outra coisa, você pode fazer ablação quantas vezes for necessário. Então, se o paciente, por exemplo, tem um nódulo muito grande, ou ele tem 2, 3, 4 nódulos grandes,
você pode fazer 2 ou 3 sessões de ablação. Então, a ablação, ela é um tratamento que ela preserva muito a qualidade de vida do paciente. E isso é o que realmente é o mais enriquecedor para a gente como médico, né? Você poder oferecer para o seu paciente um tratamento em que você vai resolver o problema dele, você resolve o problema, né? E você mantém a qualidade de vida. O preço que o paciente paga, ele é um preço muito pequeno em relação ao da cirurgia convencional. Não estava no escopo, mas o senhor falou uma coisa que me deu curiosidade. A reablação, quer dizer, aquele nódulo que era muito grande, você fez a ablação. O senhor já tinha falado anteriormente que vai demorar ali 1 ano para ele vir diminuindo. Quando é que eu posso fazer um novo procedimento dentro do mesmo nódulo, vamos dizer? Então, quando o nódulo ele é muito grande, a gente já sabe que não vai conseguir tratar um nódulo numa única sessão. Então, a gente já avisa o paciente, seu nódulo vai precisar de 2 sessões. E aí a gente trata a área que a gente consegue tratar. Se sobrar uma área ali que é virgem de tratamento, você já pode fazer a segunda ablação ao redor de 8 meses. Se for um nódulo onde você tratou o nódulo todo, mas é um nódulo muito grande, mas você conseguiu tratar todo o nódulo, aí você espera 12 meses, que é o período em que você vai ter a maior regressão. Eu tenho um caso muito interessante, se você permitir para eu comentar rapidamente. Por favor, rapidamente. não, lógico, isso é a melhor coisa. A melhor parte do podcast são os causos. Então, eu tinha um paciente de um advogado que ele tinha um nódulo de tireoide, ele já sabia o nódulo há muito tempo, um nódulo benigno, mas aí começou a ficar difícil de fechar a camisa, porque o nódulo cresceu bastante e tal. E aí ele veio e tal, eu falei para ele, o nódulo dele tinha 65 centímetros cúbicos, um nódulo bem grande. Falei para ele, olha, você vai precisar de 2 sessões, né? Porque uma sessão só não vai ser suficiente. Ele falou, não, doutor, tudo bem, tal. Bom, a gente fez a ablação, a gente conseguiu uma diminuição desse nódulo depois de 1 ano ao redor de 60%. Então o nódulo tinha 65 centímetros cúbicos, ficou 16 centímetros cúbicos, alguma coisa assim. Um nódulo grande. Mas ele falou assim, doutor, tô fechando aqui. Tá dando nó na gravata, tá dando né? nó na gravata, tô feliz da vida, não vou fazer a ablação de novo. Eu falei pra ele, tá bom, beleza, então a gente vai monitorar você, se o nódulo voltar a crescer, porque se você não consegue tratar o nódulo totalmente, de uma maneira adequada, ele pode voltar a crescer. Então, se esse nódulo voltar a crescer, a gente faz a segunda ablação. Tranquilo, ele está lá, já tem quase 2 anos isso, o nódulo está quietinho, ele vem comigo uma vez por ano, está feliz da vida, está tudo certo. Então, acho que é isso, né? Isso também é uma outra coisa que a gente muda, que quando a gente faz a cirurgia, a gente trata o nódulo. Uhum. Quando a gente faz a ablação, a gente trata o paciente. Entendeu? Então, é diferente, a gente muda um modo de perspectiva, né? Perspectiva. A perspectiva a gente muito muda. legal isso. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Turma, olha só, eu queria agradecer muito o podcast, eu estava ansioso para a gente conversar sobre o assunto. Eu acho que, mais uma vez, a gente volta, a gente tem que trazer o assunto com credibilidade e com a pessoa que é referência, porque muitas pessoas vão procurar isso aqui, vão encontrar e eles vão ter realmente dados e, por tudo que o senhor falou, acho que assim, o legal é trazer, como o senhor é um grande palestrante, é legal porque o senhor traz e consegue trazer, a gente tira do medicinês, que eu brinco, né? Do medicinês, traz para o português popular e as pessoas vão, eu acho que ganharam muito com isso. Professor, mais uma vez, eu queria lhe agradecer ter vindo no podcast, eu sei que hoje é corrida, quem não está sabendo, hoje é sexta-feira, sextou. E o Desculpa senhor... o atraso, né? Não, que é isso. Não, agora, olha só, pessoal, sexta-feira, São Paulo. Se eu esperasse que ele chegasse no horário, a única pessoa que poderia reclamar do senhor, se estivesse aqui, era a senhora, minha esposa, porque ela reclama de mim do atraso. Então, ela não está aqui, a gente estava liberado a hora toda. Professor, muito obrigado pela sua presença. Um prazerzão estar aqui. Muito obrigado pelo convite, gostei demais. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Muito importante. Turma, para você que gostou desse assunto, vai clicar, você vai lá se inscrever, compartilha, manda para os seus amigos. Os amigos que têm, as suas amigas, na realidade, 90% das suas amigas, 50% vai ter nódulo de tireoide. Elas não sabem só porque elas ainda não passaram ultrassom. Quando souber, você fala, olha, vai lá no Jeff Podcast, tem lá o Dr. Erivelto Volpe, Tecnologias, falando sobre ablação. Então, ó, beijo no coração.